Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o João Pedro quem está falando. Sejam bem-vindos à última aula do nosso curso de AutoCAD. Se você chegou até aqui, com certeza você se dedicou bastante e provavelmente pode aprender bastante coisa e até aperfeiçoar o seu conhecimento sobre essa ferramenta. Como último conteúdo, mas não sendo menos importante, nós vamos falar um pouco sobre a padronização dos projetos. Só que quando a gente fala de padronizar, parece que nós estamos tentando limitar a possibilidade de coisas que nós podemos fazer com a ferramenta AutoCAD. Só que na verdade a realidade é outra. Não existe um setor sequer, seja ele da arquitetura, da engenharia ou até mesmo da área de desenhos industriais, que não exige alguma padronização dos seus projetos. E o motivo de existir essa padronização é bem simples. É possibilitar que qualquer projetista seja capaz de interpretar o que o outro criou, seguindo um padrão específico. E quando a gente fala sobre padronização, qualquer processo de criação de um padrão deve passar por alguma normatização para poder definir as características básicas visuais de um projeto, como definição das espessuras das linhas, as fontes e os tamanhos das letras, o tipo de hachura e as escalas utilizadas, por exemplo. Falando sobre o tamanho das letras, a ABNT estabelece que o tamanho mínimo das letras em projetos deva ser de pelo menos 2 milímetros. E ainda tem um outro detalhe. Existe uma função específica para cada tamanho de letra. As letras com tamanho de 2 milímetros e 2,5 milímetros servem para os textos em geral, cotas, descrições de itens e observações de lugares com poucos espaços. As letras de tamanho médio, de 3,5 milímetros, geralmente são usadas nos subtítulos do desenho e em subtítulos de legenda. Já as letras com tamanho maior e extra, sendo de 5 milímetros e 7 milímetros respectivamente, servem para títulos e as indicações dos cortes do projeto. Outro processo de padronização muito importante na elaboração dos projetos é a organização das camadas que vão ser utilizadas. É fundamental que para cada conjunto de itens do nosso projeto que for ser criado, tenha uma camada específica. Por exemplo, em um projeto de instalação elétrica, você vai ter uma layer só para os eletrodutos, outra layer só para os pontos de tomadas, outra layer só para os pontos de iluminação e assim por diante. Isso é bastante útil tanto no processo de elaboração do projeto, em que a gente pode ter uma melhor organização do que está fazendo, e também no processo de plotagem, que é quando a gente vai decidir o que vai aparecer na nossa viewport. Imagina que você tem um cliente que solicitou duas plantas na mesma folha do seu projeto. Uma indicando os eletrodutos e os dimensionamentos que vão ter na planta, e a outra planta somente com as cotagens das posições do ponto de tomada e iluminação. Se você tiver separado os itens por layers, basta criar as viewports diferentes e em cada uma ativar ou desativar o que você quer que apareça. Se tratando dos tamanhos de folhas, os tamanhos mais comuns utilizados nas impressões de projetos variam entre o tamanho A4 e o A0. A escolha do tamanho da sua folha vai depender bastante do que você está trabalhando, assim como a escala que vai ser utilizada. Em alguns projetos, caso ele seja muito grande para caber em uma folha só, talvez você precise dividir ele em algumas folhas. O carimbo é a parte final do seu projeto. É nela que você vai fazer a identificação do que está sendo feito, quem está fazendo e para quem está sendo feito. Basicamente, os carimbos devem ter os seguintes itens: a identificação da empresa e do profissional responsável pelo projeto, a identificação do cliente, o nome do projeto ou do empreendimento, o título do desenho, a indicação sequencial do projeto, podendo ser em números ou letras, as escalas, a data que foi elaborado, a autoria do desenho e do projeto e a indicação de revisão. O layout do carimbo pode variar bastante, mas basicamente ele precisa ter pelo menos as informações que foram citadas anteriormente. Dependendo de quem solicitou o projeto, talvez ele tenha o próprio padrão de formatação dos desenhos. Isso é mais comum em prefeituras, mas de qualquer forma, é importante buscar ter uma padronização dos seus projetos, sempre visando que seja fácil a interpretação dele por outra pessoa. Bom pessoal, aqui se encerra o nosso curso de AutoCAD. Eu e toda a equipe do PET esperamos que vocês tenham gostado do conteúdo ministrado. E caso tenham algum feedback para dar para nós, basta enviar alguma mensagem. Nós agradecemos a participação de todos
e esperamos poder encontrá-los em novas edições do nosso curso. Um grande abraço a todos.